Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Só estamos no ar com mais um programa Casa de Lei, 9 horas e 2 minutos, dia 8 de julho de 2014. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente do Templo Escola Casa de Lei, apresentador deste programa que vai ao ar toda terça-feira a partir das 9 horas da noite. Como eu disse, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Hoje é um dia em que teremos sorteio, né, aqui na rádio, no nosso programa. Então, já muito obrigado também, eu agradeço desde já todas as participações, são centenas mais uma vez, superando o número de participantes da semana passada, e ainda dá tempo de participar. Daqui a pouquinho a gente vai falar e passar as dicas, as recomendações para você poder interagir com a gente também no nosso programa. Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, gente. E vamos lá, né? Mais um programa com essa tristeza. A Vânia estava rindo aqui. A Vânia estava rindo aqui do meu lado, porque eu falei, poxa, o Brasil perdeu de 7-1, né, para a Alemanha. A gente, como brasileiro, a gente torce, né? Aí o pastor alemão do meu vizinho passou, me escondi. Eu falei, tô com vergonha do pastor alemão, né? Porque vai dar risada. Gente, você pode. Só porque era um pastor alemão. Então, mas tá no sangue, né? Vai saber se ele... Enfim. Mas é isso aí, o Brasil perdeu, é triste, né? Eu sou um torcedor, a realidade é essa, né? A gente fica triste porque a gente é um torcedor, ficamos tristes como o Neymar que se machucou, enfim. Nosso tema, nem foco do nosso programa é falar de Copa do Mundo, né? Acho que tá todo mundo aí, a grande maioria de saco cheio disso. Mas, como torcedor, a gente ficou um pouquinho triste. É verdade. Agora, né, vamos torcer lá na urna também, torcer e fazer, né? Aí depende de nós, não depende de ninguém, jogador... E time, técnico, não depende de ninguém mais. Agora é a gente, é a hora que o brasileiro tem que cair na realidade, né? E buscar na urna o que é correto. É claro que hoje em dia, com as opções que a gente tem dentro da política, não vai ajudar muita coisa, mas pelo menos com consciência a gente tentar fazer alguma coisa diferente. É verdade. Bom, esquecendo Copa do Mundo, esquecendo problemas gerais do país, vamos ao nosso programa, que é o que importa mesmo, né? Hoje a gente tem então algumas coisas bacanas. A gente tem as perguntas que as pessoas podem participar, né? O que vocês podem enviar através da nossa página no Facebook, que é Templo Escola Casa de Lei. Hoje é um dia que a gente vai responder perguntas, como a gente tem feito toda a terça-feira aqui. Tá? Acessa lá o Face Templo Escola Casa de Lei. Quem quiser me adicionar no meu perfil pessoal é Alain Barbieri. Temos o e-mail casadelei@gmail.com e o Skype, Casa de Lei. Todos esses canais estão abertos aqui para a gente poder conversar. Envia sua pergunta que a gente responde ao vivo, ok? Não deixa para enviar muito para o final do programa, porque senão acaba não dando tempo. E a gente gostaria de responder aí a sua dúvida durante o programa. Então, se você puder enviar agora, se você tem a dúvida formulada já pode enviar, tá? E a gente vai ter o sorteio hoje de um baita livro, inclusive, né? O livro da criação, lançamento, da editora Madras, escrito por nosso pai Rubens Saraceni. O livro da criação, chama-se O Estudo de Olorum e dos Orixás. Eu estou com esse livro em mãos já, o meu, né? Eu tenho um em mãos já faz aí um mês, mais ou menos, talvez um pouco mais. Assim que lançou, a Madras enviou pra gente.
Acho que deve fazer 2 meses, e eu li rapidamente um excelente livro de estudo, complementando, né, o que já temos aí sobre os orixás, sobre as 7 linhas. Enfim, traz um conteúdo fantástico, além orixás, né? A coisa além dos orixás, falando de Deus, daquele que está acima dos orixás. É muito bacana, um estudo fantástico, vale a pena. Todos participem aí da promoção. Para participar, basta acessar no site toquesdearuanda.com.br, que é o site da rádio. Ali tem a imagem da promoção, logo na página inicial, tá? Então, fácil, você entra e participa. Clica ali, vai para a página da promoção e ele tem as instruções. E você que está no Face, na minha página do Face, tem ali os detalhes para você participar, o link e tudo mais. Tá? Participem, estamos aí com muita gente participando, centenas, mais uma vez, agradecemos. E semana passada quem ganhou, inclusive, foi uma moça do Rio Grande do Sul, né? Isso, a Janice. Janice, que o livro dela já foi enviado, já devia ter chegado, acho que para a Copa, feriado agora. É aquele transtorno, mas deve estar chegando aí para ela quinta-feira, se a Janice estiver nos ouvindo aí. Tá? Então, participe, enviamos seu livro para qualquer lugar do Brasil, se você ganhar. Então, participe e divulgue, ok? Bom, canais passados, informações passadas, recados, a gente tem outros que a gente vai passando no meio do programa, e vamos direto ao nosso objetivo. Você passou os lugares para mandar pergunta? Passei. Lá? Face, e-mail, Skype. Tá tudo aí no... Certinho. Bom, eu separei uma mensagem para hoje, para a gente poder ler. Para mim é muito emocionante falar sobre rosas. É algo que me toca muito. E pouco antes de começar o programa, estava comentando aqui com a Alan que eu ainda não tinha tido inspiração para procurar uma mensagem para hoje. E me veio, assim, no coração de procurar algo sobre a parábola da rosa. E eu confesso para vocês que eu tô aqui tremendo, tô muito emocionada, minha mão gelada. E eu gostaria de ler para vocês que eu achei muito bonita essa mensagem. Posso? Pode. Tá. A parábola da rosa. Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu que um botão em breve desabrocharia. Mas notou espinhos sobre o talo e pensou: como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Entristecido por esse pensamento, ele recusou-se a regar a rosa, e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Assim é com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa. Essas são as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma temos também os espinhos. São as nossas falhas. Muitos de nós olhamos para nós mesmos e vemos apenas os espinhos, os defeitos. Nós nos desesperamos, achando que nada de bom pode vir de nosso interior. Nos recusamos a regar o bem dentro de nós e, consequentemente, ele morre. Nunca percebemos o nosso potencial. Algumas pessoas não veem a rosa dentro delas mesmas. Portanto, alguém mais deve mostrar a elas. Um dos maiores dons que uma pessoa pode possuir ou compartilhar é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa dentro das outras pessoas. Esta é a característica do amor. Olhar uma pessoa e conhecer as suas verdadeiras falhas. Aceitar aquela pessoa em sua vida enquanto reconhece a beleza em sua alma. E ajudá-la a perceber que ela pode superar as suas aparentes imperfeições. Se nós mostrarmos a essas pessoas a rosa, e elas superarão seus próprios espinhos. Só assim elas poderão desabrochar muitas e muitas vezes. Portanto, sorriam e descubram as rosas que existem dentro de cada um de vocês e das pessoas que amam. Linda, hein? Linda mensagem. Eu confesso que eu estou emocionada. Linda mensagem, linda mensagem. Bacana. Essa é a inspiração para a gente entrar no nosso programa de hoje, né, com esse sentimento tão vivo de Oxum, né, que está vivo sempre naquilo que a gente ama fazer, que é estar aqui também. Bom, vamos lá que tem bastante pergunta para a gente responder. Quer que eu passe a primeira daqui? Você passa daí?
Olha, o que você preferir. Tá, então eu vou passar a primeira daqui. Primeira enviada aqui pelo e-mail, deixa eu dar uma olhada aqui. Lúcius, ele pergunta: Alan, a identificação do santo de cabeça através da data de nascimento é viável? Como saber o santo de cabeça por meio da Umbanda? Obrigado, Lúcius, pela sua participação. Bom, sua primeira pergunta é se pela data de nascimento é viável. Não é nem viável e nem existente essa possibilidade. Tá? Data de nascimento é uma coisa, o orixá é outra. E a sua outra pergunta, como saber o santo de cabeça por meio da Umbanda? Então, cada terreiro vai utilizar de um recurso, né? A gente não pode, em hipótese alguma, você, sendo da Umbanda, recorrer, por exemplo, a um terreiro de candomblé para jogar búzios, para saber qual é o seu santo, orixá de cabeça. Aí você vai me perguntar o porquê não? Porque lá eles vão te dar as recomendações segundo os fundamentos do candomblé. Aí você sai de uma consulta do jogo de búzios, de uma casa de candomblé, todo confuso. Porque o candomblé vê o culto ao orixá de uma forma, a Umbanda vê de outra forma. Eles lá vão te recomendar preceitos e procedimentos que são parte do ritual do candomblé, diferente do que é na Umbanda. Então, se você não faz parte de nenhuma casa, se você não é um médium ativo em um terreiro, meu primeiro conselho para você, não queira saber o seu orixá, porque não tem necessidade. Para que saber o orixá se você não vai fazer nada com essa informação? Não adianta eu saber que eu sou um filho de Oxalá, se nada eu faço sabendo que eu sou filho de Oxalá. Então, não muda nada na minha vida. Uma pessoa uma vez falou para mim: mas eu preciso saber o meu orixá para poder cuidar dele. Eu falei: primeiro cuida você de você. Primeiro cuida de você. O orixá não precisa que ninguém cuide dele. O orixá não precisa de babá. Saber o orixá é parte do ritual para aquele que pratica, para aquele que vivencia. Isso tem um porquê. Não é só saber para saber. Então, se você não faz parte de uma casa, esquece essa ideia. Se você faz parte de uma casa, busque na casa que você frequenta o que eles utilizam para esse processo. E se é o seu momento para isso também. Tá bom, Lúcius? Não se preocupe em saber o orixá, porque isso é o que menos importa. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Posso passar daqui? Pode. Tá, é a Francine Andres. Boa noite, sou médium e desenvolvi há 2 anos na Umbanda. E quando incorporo meus guias, ainda sou consciente e me lembro de tudo o que acontece na gira. Isso é normal? Quanto tempo leva para eu perder essa consciência? Obrigada. Obrigado você pela participação. Na verdade, você não vai perder essa consciência nunca. Né? O que vai acontecer, eu vou ser bem breve na resposta, que a gente tem falado bastante disso aqui. O que vai acontecer é, com o tempo, você vai aprender a lidar com isso. E pouco vai importar para você o que o guia disse ou fez. Porque quando você já está desligado dessa preocupação, quando passa o dia da gira e o processo e as horas, você já passa a não se lembrar mais do que aconteceu. Porque aquilo já não é mais importante para você, porque é parte do processo. Então o médium, quando ele vai amadurecendo, aquele que tem plena consciência ou parcial, ele passa a lidar com isso de uma forma diferente. O que faz com que ele tenha a sensação de ter lembrado pouco daquilo que aconteceu. Porque ele não deu importância. O problema é quando o médium consciente ele acaba uma gira e fica comentando com outro médium sobre o que aconteceu. Sobre ele, sobre outras pessoas, sobre a consulta, sobre quem passou com ele. Isso é um grande problema. Por isso que, na nossa opinião, o médium ele só pode dar consulta, a participar da gira a ponto de dar orientação depois que ele estiver se sentindo seguro, maduro e consciente com o seu processo mediúnico. Porque não adianta o médium dar consulta, ajudar, dar orientação e ter as suas inseguranças. Eu acho que é bom para o médium essa preparação antes e bom para casa também. Porque a casa tem alguém que pode confiar. Não que aquele médium que ainda se sente inseguro e que esteja no processo de desenvolvimento não se pode confiar. Não, mas eu estou dizendo que para se ter um bom médium é preciso que este médium esteja preparado. Então, as casas devem ter, dentro das suas possibilidades e limitações,
dos seus fundamentos, fornecer aos médiums um processo de desenvolvimento, um processo de preparação, para que esse médium possa exercer bem a sua mediunidade, exercer bem esse dom que ele traz consigo aí, né? E isso é essencial, a preparação do médium, para que ele tenha segurança. Quando acontecer algo, ele sabe lidar com isso. O processo de consciência e inconsciência é parte do processo e que vai ser algo que ele vai aprender a lidar com isso. Ele nunca vai ficar inconsciente, mas ele vai aprender a lidar com a inconsciência, que vai se tornar algo não importante mais. Porque hoje é muito importante isso para muitos médicos que estão começando. É a grande preocupação. Mas quando ele começa a se sentir mais à vontade nesse seu campo mediúnico, isso já entra para o final da fila, já não é mais importante, já quase não é mais citado, porque isso não precisa mais ser questionado, porque ele já entendeu como funciona. Tá? Então, por isso o médium precisa de aprimoramento, estudo, não só estudo teórico, mas o conhecimento prático daquilo que está vivenciando ali. Tá? E ter, claro, uma base para entender completamente o seu trabalho no terreiro que está. Ok? Obrigado, viu, meu irmão? É, Francine. Minha irmã, então. Bom, deixa eu passar daqui, tá? Tá. Olá, Alan, boa noite. Gosto muito da rádio e dos cursos do Estudar em Casa, são ótimos. Obrigado, viu, Francelino? Gostaria de saber se há algum problema se alguém chutar oferendas nas encruzilhadas. 2 semanas atrás, quando caminhava com um colega da empresa, passamos por uma encruzilhada e ele chutou a oferenda que ali estava. Pode haver algum problema? Muito obrigado, um grande abraço. Francelino, obrigado pela participação. Olha, eu acho que é um ato de extremo desrespeito, né? Se eu acredito ou não na encruzilhada, se eu acredito ou não na oferenda, se eu acredito ou não em Exu, em qualquer entidade, jamais eu devo fazer isso, porque é um ato de desrespeito total, né? Pode acontecer diversas coisas, assim como não pode não acontecer nada. De repente, aquela oferenda, independente de estar na encruzilhada ou não, mas a oferenda tem uma ação. Essa ação, independente de onde a oferenda esteja, essa ação ela vai se realizar. Porque foi depositado algo ali. Existem elementos e junto com o elemento tem uma intenção. Se de repente, nesses elementos, nessa oferenda que foi feita, estiver um processo ali de desobsessão, de quebra de magia, de demanda, pode ser que aqueles elementos contenham alguma quantidade grande de energias densas, negativas. Não sei, eu acho que um ato de desrespeito pode ocasionar diversas situações. Não posso afirmar, aconteceria isso? Não posso afirmar nada, mas eu diria que é errado com certeza. Independente do que esteja, se tiver um bode morto ali, jamais. O máximo que você pode fazer é pedir licença a quem recebeu aquela oferenda e se quiser agir de bom senso com a natureza, se estiver isso na natureza, retire essa oferenda e recolha e joga no lixo. Nenhum mal vai fazer. Você está fazendo um bem para a natureza. Né? Várias vezes nós já fomos em cachoeiras que não eram, como o Santuário Nacional de Umbanda, como nós temos em São Paulo, em São Bernardo, e havia oferenda no local que não era para ter oferenda e nós recolhemos, colocamos num saco de lixo e colocamos num latão que estava próximo. Né? Por quê? Porque é o meu respeito com a natureza. Tá? Agora, o chutar, xingar, assim como eu não preciso pedir licença, né? Eu passo a pedir licença, não vai acontecer nada. Eu acho que o ato do desrespeito pode ocasionar algumas questões, talvez energéticas, mas é muito relativo também, ok? A gente tem que respeitar sempre. Se a gente concorda ou não, se é para o bem ou para o mal, enfim, respeito tem que haver para todos os lados aí, ok? Obrigado, viu, pela participação. Posso passar daqui? Pode. É a Aline Leite. Boa noite, Alan. Gostaria de saber por que alguns guias precisamos nos concentrar muito para sentir alguma força e outros, apenas de ouvir, já sentimos a sua energia. Ela passou na semana passada e ela não conseguiu a resposta porque o programa já estava terminando. Tá. Então vamos lá. Na verdade, assim, vai muito de afinidade também, né? Afinidade, às vezes, uma experiência pessoal que a gente tenha tido com uma determinada linha nos faz se sentir mais à vontade com ela. São vários os fatores. Isso é muito particular. Não dá para dizer, olha, sempre é isso. Né? Mas há diversos fatores. A maioria das pessoas, por exemplo, se afinizam, não digo todas, mas a maioria se afinizam com a linha de Exu, com a linha de Pombagira, porque está muito ligado às questões materiais,
físicas humanas, psicológicas humanas, né, que nós vivemos. Então, às vezes é uma questão de vivência, de experiência, daquilo que você, do seu histórico, talvez o terreiro que você faça ou fez parte, talvez você tenha uma relação mais próxima com essa linha que você se sente mais à vontade, ou teve, talvez não. Pode ser que aquele espírito que você está incorporando, aquele guia, tenha uma ligação direta, emocional, maior com você do que os outros guias, um mentor espiritual. Então há diversos fatores. Se eu falar uma única coisa, eu estaria engessando e limitando você. Tá? Então pode ser muitas coisas. Veja o seu histórico e também veja a proximidade que você tem com esse guia no momento da incorporação, da irradiação desse guia. Tente sentir a proximidade disso. Posso dizer por mim, quando eu comecei a incorporar, a segunda entidade, a primeira entidade que eu incorporei foi um Herê, a segunda entidade foi o Exu. Este Exu mais tarde se manifestou, colocou como meu mentor espiritual. E eu já sentia, na verdade, essa proximidade com essa entidade, mas nunca parei para pensar dessas diferenças, né? Como você está me questionando, por exemplo. Mais tarde ele disse, sou mentor espiritual e nós vamos abrir um terreiro, mas em algum momento da sua vida. Enfim, e é o responsável pela nossa casa e pela minha jornada mediúnica. Então, é um caso específico. Essa proximidade que eu tinha com essa entidade era também pela missão que eu tinha com ela. Tá? Então, é muito particular também. Ok? Mas durante o processo de desenvolvimento você vai conseguir identificar o porquê de algumas coisas, que é legal. Obrigado, viu, pela participação. Priscila pergunta, boa noite, Alan, boa noite, Vânia. Boa noite. Na jornada do desenvolvimento mediúnico, como reconhecer o que vem de nós mesmos e o que vem dos guias espirituais? Obrigada. Obrigado Priscila, seja sempre bem-vinda. Olha, não dá para dizer exatamente isso é seu, isso é do guia. Assim, eu dizer agora para você, é a maturidade, é o amadurecimento, é a experiência, é a entrega, é a segurança que vai te dizer o que é seu, o que é do guia. E quando você estiver se sentindo preparada, quando aquilo for natural em você, quando não for algo mais manipulado, eu digo que a incorporação vai acontecer sutilmente, o guia vai realizar o trabalho dele sutilmente, quando essa preocupação, resumindo, quando essa preocupação ela sair da sua cabeça é porque você já não corre o risco mais de estar interferindo necessariamente. Tá? Porque o processo, o começo da incorporação, ele é muito difícil. E é muito prazeroso também, né? Aquela alteração no nosso estado de consciência é muito bom aquilo. Por isso que as pessoas acabam incorporando às vezes em qualquer momento e se deixa levar por alguma emoção em casa, porque o processo de incorporação, principalmente no começo, ele é muito prazeroso para o seu íntimo. Né? Então, no começo há essas preocupações. Mais tarde, com o tempo, quando você perceber que você já se deixa, você já consegue se entregar naturalmente, você já não está mais se preocupando com o seu braço que levantou, com o tom da voz que o guia vai falar, com as palavras que o guia vai dizer, enfim. Quando você já não se preocupar mais com alguns detalhes, você já vai perceber que você não tem controle algum disso. Porque no começo o médium acha que ele tem controle de tudo, eu estou dominando a situação. Né? O médium acha, bom, se eu sair correndo agora, se eu quiser sair correndo agora, eu consigo. Ele acha que tem esse controle, mas ele não tem esse controle. Né? Isso é engraçado. Mas o médium precisa, com o tempo, ir se despreocupando disso. Conforme ele vai despreocupando, ele vai perceber que nada do que ele faz naquele momento é ele, e sim o guia. Tá? Mas isso acontece naturalmente também. É um processo. Obrigado pela participação, tá? Posso passar daqui? Pode passar. Tá, é o Eliel. Alan, boa noite. Boa noite, Vânia. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Alan, desde quando iniciei na Umbanda, ouvi dizer que o orixá não fala. E na última semana fui conhecer um terreiro onde os trabalhos foi Gira de Ogum. E vi ele falando com as pessoas. Fiquei em dúvida imensa. Procurei saber sobre isso e vi que algumas pessoas falam que sim e outras que não. Afinal, orixá fala? Grande abraço de nosso Pai, Oxalá abençoe. Ótima pergunta. Inclusive, separa ela para mim que eu vou levar ela na aula de quinta-feira do desenvolvimento. Eu sei que algumas pessoas do desenvolvimento estão ouvindo,
mas outras não. Então vamos levar Tá. isso só para colocar. A gente tá falando dos orixás, né? Eu acho que complementa. Uhum. Separa a pergunta dele para mim, por Tá favor. bom. Bom, na verdade, assim, o orixá, ele não fala, né? Porque o que é manifestado no terreiro chamado orixá é uma força divina representada por espíritos elementais, né? É uma força divina que não vem para se comunicar. O objetivo não é esse. O Rubens Saraceni, ele até brinca, né? Ele fala, bom, dizem que o orixá não fala, mas alguém já tentou falar com ele? Né? É uma brincadeira dele, mas na verdade o orixá não está ali para falar. Né? O que pode ter acontecido e o que acontece nos terreiros de Umbanda, principalmente de Umbanda, né? O que acontece é que quem se comunica são os caboclos daquele orixá. Muitas vezes o médium não sabe se ele está incorporado, se o que está acontecendo na casa dele é uma gira de caboclo, por exemplo, do caboclo de Ogum ou do orixá Ogum. Tem médium que não sabe naquele momento definir o que eu estou incorporando, o orixá ou o caboclo. E às vezes a casa não explica isso. Né? Então os caboclos vão se comunicar, porque são espíritos intermediadores que vão realizar essa comunicação. O orixá não tem a função de conversa, de conselho. Por isso que existem os guias na Umbanda, exatamente para trazer, se há alguma informação do orixá para ser trazida, existem os guias para realizar esse intermédio. Então o orixá não vem para isso, tá? Fazendo das palavras do Rubens a minha, se o orixá fala ou não, acreditamos que não, mas pergunte ao orixá, né, de repente. Mas com certeza não, tá? Sendo bem direto, com certeza não. É uma força divina que se manifesta para dar sustentação a um trabalho, para dar uma estrutura energética a um trabalho. Quem vem para conversar são os guias que estão sempre dispostos a isso, né? Obrigado, viu, pela participação. Você quer que eu passe daqui? Não, eu passo daqui. Tá. Beth Ganterti. Olá, Alan, boa noite. Sou do Rio de Janeiro. Gostaria que vocês me esclarecessem uma dúvida. Sei que quando um guia está incorporado, ele detecta o problema do consulente e na hora começa a trabalhar a solução. Isso deve passar para o médium para que ele tome conhecimento ou pode ser resolvido sem a sua participação? Obrigada desde já. Bom, eu acho que você se refere quando a gente, por exemplo, está incorporado de um guia, existe um consulente na nossa frente, o guia está ali dando a sua consulta, a sua orientação, e ele está resolvendo o problema. Se o médium precisa saber desse problema e tudo mais, né? Eu acho que a sua pergunta é essa. Elizabeth, olha, não necessariamente, né? E na maioria das vezes não. Até porque o que a gente vê acontecer no terreiro de Umbanda é só uma porcentagem mínima do que está acontecendo no plano espiritual. Toda a organização e dinâmica que há, a dimensão de um terreiro de Umbanda triplica, quadriplica quando se tratando do plano espiritual. O espaço físico, que tem as suas medidas, ela é 4, 5, 6, 10, 100 vezes maior no plano espiritual, porque o terreiro está acolhendo muitos espíritos também. E há outros espíritos trabalhando além daqueles que estão incorporados. Tá? Então, o médium pouco sabe, na verdade, do que o guia está fazendo. Às vezes o médium consegue perceber o que está acontecendo naquele momento e consegue perceber o que o guia está fazendo. Mas é uma pequena porcentagem, tá? Há médios que podem ter mais sintonia com isso, e também assim, o médium só vai ouvir, ver e sentir aquilo que também o guia permitir. Né? Você está incorporado, o guia, você está vendo tudo ali, não. Existe ali o guia tem total controle do que retorna para a sua consciência, do que ele deixa na sua consciência. O guia tem total noção disso. E nós principalmente lembraremos e perceberemos aquilo que vai servir para o nosso aprendizado. Que esse é o objetivo principal do médium incorporar, consciente. Porque ele está aprendendo com o guia. E às vezes o problema do consulente, a solução dada do guia para o consulente, serve para nós. Ou servirá. Né? Então, com certeza, isso é um caso bem isolado do médium perceber, sentir a situação num todo. Pode perceber um pouco, mas não no geral. Tá bom, Beth? Obrigado pela participação e seja também sempre bem-vinda aqui
ao programa Casa de Lei. Você que está chegando agora, 9 horas e 30 minutos, muito obrigado pela participação de todos, pelas mensagens. Quero lembrá-los que estamos aqui, né? Vamos realizar o sorteio do livro, do lançamento da Editora Madras, o livro da criação, do pai Rubens Saraceni. Maravilhoso livro, inclusive, já falei isso no começo. Quem quiser participar, aí na página inicial da rádio tem uma imagem representando a promoção, clica nela, vai ser direcionado aí para a página da promoção, onde tem as instruções, que é bem simples, tá? Faremos o sorteio ao vivo daqui a pouquinho. Quem puder ir divulgando, comenta com outras pessoas, compartilha na internet, para que a gente consiga fornecer o máximo de informações e aprendizado para todos aqueles que estão interessados nisso também, né? Outro recado importante, a gente vai ter agora em julho, esse mês, dia 19, daqui 11 dias, o início da turma de desenvolvimento mediúnico aos sábados, das 4 às 6 horas da tarde, em São Paulo. Interessados, por favor, entrem no site casadelei.org.br. Muita gente pediu de sábado, então a gente decidiu abrir de sábado. Vai abrir segunda-feira, esse primeiro processo do desenvolvimento, que é um primeiro processo teórico, com um estudo inicial da Umbanda. A turma de quarta agora, daqui a pouquinho praticamente, estão entrando num outro estágio do desenvolvimento, que já não é mais possível ninguém entrar. E aí vai abrir de segunda-feira também, eu acho que até o final do ano, se eu não me engano, né? Eu acho que tem isso mais ou menos programado. A gente sempre espera algumas ordens espirituais para realizar esse processo, porque a gente está lidando com a mediunidade e muitas vezes o caminho espiritual das pessoas ali. Então, existe um certo cuidado com o período para abrir, enfim, tem algumas determinações. Então, de sábado está aberto, das 4 às 6 horas da tarde. Será todo sábado. Isso, reserva no site. 19. Isso, reservas no site casadelei.org.br, que inclusive o site está atualizado, tem alguns textos bacanas, novos lá, que vocês podem ler e compartilhar. Bom, vamos lá, vamos correr com o programa, que tem muita coisa. Muitas perguntas aqui, viu, para passar. Okay. Eu vou passar aqui da Helenice Ribeiro. Okay. Sou de Alagoas, sou médium em desenvolvimento, mas desde os 7 anos tenho visões, e até o momento vejo minha mãe Oxum e meus demais guias me acompanhando, e às vezes a presença deles é muito forte. Enfim, agora com 30 anos já estou na gira e começando os trabalhos no centro umbandista, e estou muito feliz. Tenho uma dúvida quanto se é mito ou não que filhas de santo não podem cortar o cabelo. Isso procede? Beijos e parabéns pelo programa. A Helenice. Bom, resumindo, devido à quantidade de perguntas, eu não vou explicar muita coisa, mas é mito. Ponto final. O orixá não quer saber do seu cabelo, o orixá quer saber de você. Né? O quanto você se entrega, o quanto você se envolve, o quanto você se dedica, o quanto você se importa. Às vezes a pessoa não corta o cabelo, mas tem tudo não estou falando não é o seu caso, uhum. Mas às vezes a pessoa não corta o cabelo porque o Xum não deixa, Iemanjá não deixa, não sei quem não deixa, e vive uma vida totalmente desequilibrada. E aí aquele que corta o cabelo e vive uma vida mais estável, com bom senso, quem está mais próximo do orixá aí? Aquele que não cortou o cabelo ou aquele que agiu com equilíbrio? Né? Então, não faz sentido algum isso daí pra gente. Bom, Denis Ferreira. Se a pergunta às vezes for muito longa, pede para dar uma resumida e aí você passa uma que esteja mais curta e objetiva, tá? Tá bom. O Denis, ele mandou um boa noite aqui para todos e agradece pelas palavras sábias que têm ajudado muito. Ele gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre a linha do Oriente, sobre alguma literatura que pode conter, que ele já procurou e não acha. E existem diversos tipos de mediunidade na Umbanda, além da de incorporação, como, por exemplo, a clarevidência, intuições e tudo mais. Como poderia servir esses médiuns no terreiro? Esses médiuns são clarevidentes, essas outras manifestações de dons que não há de incorporação. Uhum. Bom, ótima pergunta, obrigado. Viu? Bom, a linha do Oriente é uma linha bastante complexa ainda dentro da Umbanda. Tá? A gente reconhece dentro da linha do Oriente diversos espíritos. A linha do Oriente engloba várias classificações de espíritos. Diversos espíritos hindus,
magos, os ciganos mesmo, entre outros espíritos que trabalham num campo mais específico dentro da Umbanda, trazendo muito mais ligado às coisas emocionais do indivíduo, muito mais ligado a aquilo que o leva à queda, aquilo que o leva ao crescimento. Tá? Ainda a gente vai encontrar dentro da linha do Oriente uma grande diversidade de explicações, uma grande diversidade de interpretações. Se você for em cada terreiro de Umbanda, uns vão dizer que a linha do Oriente é isso, outros vão dizer que a linha do Oriente é aquilo, outros vão dizer que, por exemplo, eu estou dizendo que os ciganos fazem parte da linha do Oriente dentro da nossa casa, dentro da nossa interpretação, mas você vai encontrar terreiros que dizem que não, que os ciganos não fazem parte da linha do Oriente. Outros terreiros dizem que a linha do Oriente nem existe, que foi uma adaptação vinda de fora, enfim, que hoje na Umbanda foi inserida. É algo bastante complexo, mas nós encontramos dentro da linha do Oriente, seja que espírito for, muitos estando ligados às questões emocionais do indivíduo, tratando muito das questões emocionais, e também nos trabalhos de cura. A presença da linha do Oriente, dos espíritos que atuam nessa linha, nos trabalhos de cura, não só incorporando no terreiro, mas muitas vezes por trás, nos bastidores, trabalhando e atuando, é muito grande, o que às vezes não chega ao nosso conhecimento durante a gira. A gente não percebe, mas há uma atuação de alguns espíritos tratando das questões físicas, emocionais, de saúde, dos consulentes e dos médiuns que estão inseridos na linha do Oriente. Existe um livro, não sei se eu tenho aqui agora, deixa eu ver porque eu não me lembro o nome, se é a linha do Oriente na Umbanda. Você lembra? Bom, eu vou dar uma procurada aqui enquanto eu vou respondendo as perguntas, eu vou olhando para os livros que eu estou com uma pancada aqui na minha frente e se eu achar, eu te passo, tá? Eu tenho quase certeza que eu tenho esse livro, se é que ele existe. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho esse livro, A Linha do Oriente na Umbanda, dos mesmos autores de Ciganos na Umbanda, se eu não me engano, enfim. Eu vou dar uma olhadinha com jeito aqui, e se eu não achar agora, e não souber agora exatamente se esse livro existe ou não, eu te passo, tá? Mas eu acho que é da editora Madras. Aí eu passo no próximo programa aí, eu te passo por e-mail, que eu vi que sua mensagem acho que veio pelo Face e-mail, né? Isso. Tá. Bom, vamos lá, vamos prosseguir? Vamos sim, é do Alisson, tá? Tá. Alisson Vander, ele manda um boa noite para todos. Boa noite, Alisson. Deixa eu só terminar de carregar aqui a mensagem dele. Boa noite a todos. Alan, em alguns terreiros, no momento da defumação, os guias-chefes incorporam e cantam os pontos para a abertura de Aruanda. Em outros, tem a defumação, a saudação aos orixás e os pontos de abertura de Aruanda. E depois o ponto de chamada dos guias-chefes. Minha pergunta é, há algum problema quando os guias-chefes são incorporados antes do término da defumação, da abertura de Aruanda? Obrigado. Olha, na verdade eu não julgo problema, porque se a casa aceita esse procedimento é porque ela julga necessário, né? Nós aqui entendemos que o guia incorpora no momento que ele é chamado. Não que é porque é algo mecânico, mas porque existe um ritual e tem que ser respeitado. Né? Eu vou chamar aqui Saravá os Caboclos, chegada dos caboclos, vai incorporar uma baiana. Não vai, porque existe um processo. Mas se na casa, e ainda mais sendo o guia-chefe, incorporou nesse momento, antes de todo o processo, tem o seu porquê ali e a gente não tem como questionar muito. Dizendo por nós entendemos que o orixá, assim como toda a Umbanda em si, ela é muito organizada. Então se eu canto para caboclo, vem caboclo. Se eu estou defumando, é defumação. Nosso ponto aqui, particular da casa. Né? Eu sei que é em comum com alguns outros irmãos e desacordo com outros. O guia pode incorporar em qualquer lugar, sei lá, mas particularidade da casa também, não dá pra gente questionar muito aqui e dar muito a nossa opinião nisso, tá bom? Obrigado, viu, pela participação. Certo. Você quer passar daí ou eu posso passar? Vanessa Inácio. Boa noite, Alan e Vânia. Estou aprendendo muito com o curso de desenvolvimento mediúnico. A Vanessa faz aula com a gente? De desenvolvimento Vanessa? Na quinta? Sim. Vanessa, obrigado. Seja sempre bem-vinda, tá? Estou adorando ouvir a rádio toda terça. Está sendo muito proveitoso. Obrigado pelo ensinamento. Imagina, Vanessa, eu que agradeço e parabéns por buscar, né, informação. Essa é sempre a nossa felicidade, é ver que as pessoas estão buscando informação. Ninguém está lá no curso que caiu de paraquedas. As pessoas estão lá dispostas. Isso é fantástico. Não é só no desenvolvimento, no Casa de Lei, mas em qualquer estudo que a casa, qualquer terreiro venha fornecer, o médium que se desloca
e sai para o seu terreiro para estudar, mostra a disposição do indivíduo para aprender. Isso é fantástico. O primeiro passo já foi dado, é sair de casa. Enquanto um está aprendendo, o outro está em casa assistindo a novela, entendeu? Então, é muito legal ver a disposição das pessoas saírem do seu local, às vezes a sua zona de conforto, onde a pessoa está acostumada há tanto tempo, médiuns que já incorporam há muito tempo buscando ensinamento. Então é fantástico. Parabéns para você por se deslocar a todos os outros irmãos e irmãs que estão com a gente lá. Né? É sempre bom a proposta de você sair de onde você está para buscar alguma mudança, crescimento. É verdade. Daí abre porta para mais estudo, né? Mais estudo, questionamento. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Essa é a grande verdade, né? Posso passar daqui? Pode. O Johannes Harten, ele manda 2 perguntas, tá? Eu vou passar a primeira, quando você terminar eu te passo a segunda. Uhum. A clarividência pode ser prejudicada através dos trabalhos de feitiçaria? Eu acho que eu escutei essa pergunta... Não sei se ele mandou semana passada. Ele mandou, mas eu não sei se eu te passei, viu? Pra ser sincera. Eu li essa pergunta, ouvi sobre ela. Ô Johannes, confirma aqui pra gente se eu já respondi essa pergunta, tá? Eu sei que você tá no Face. Tá. Confirma se eu já respondi essa pergunta. Se não, eu já pulo pra outra pra gente... Tá. Se não, eu volto nela ainda hoje, tá? Enquanto que ele não responde, eu vou te passar outra, tá? Tá. O passe de um médium incorporado por guias de Umbanda difere do passe espírita onde não há incorporação? E se poderia descrever a diferença de um para o outro? Há várias diferenças, na verdade, né? O passe magnético que nós damos e desincorporado, seja no centro espírita ou não, mas quando o médium dá, ele está doando a sua energia para o consulente, para a pessoa que está ali na sua frente. Então este médium ele precisa estar tão bem preparado quanto aquele que está incorporando. Mesmo que ele não seja de incorporação, ele precisa estar preparado, porque ele está doando da sua energia também. Quando o guia está incorporado, o guia também ele está utilizando de outros elementos. Quando a gente fala na Umbanda, do fumo, da bebida, da pemba, de pós, semente, pedras, também utilizando nesse processo de passe, através do ritual umbandista, este guia também está chegando talvez em campos que o médium não chegaria, por exemplo. Em campos energéticos e combatendo algumas coisas que o médium sozinho ali não chegaria, por talvez não identificar também. Tá? Mas, para ambos os casos, o médium precisa estar totalmente preparado. Tá? O médium que está doando a sua energia, qualquer um pode ser um doador de energia, qualquer um pode ser um passista, qualquer pessoa. E é essencial que o médium aprenda a ser, aprenda a lidar com isso. Mas, para ser, eu preciso me preparar. O resguardo energético, a preparação emocional, a preparação psicológica, a oração, a meditação, a preparação antes daquele trabalho que vai ter, desincorporado, de passe, precisa ser tão delicado e ser dado uma atenção tão grande quanto aquele médico que vai incorporar. Porque o guia, quando está incorporado, ele também, Johannes, utiliza da energia do médium para ajudar. O guia precisa dessa energia. Uns chamam de ectoplasma, energia vital, entre outras, que o médium carrega em si, que só os seres vivos carregam, para então lidar com as energias densas que está no indivíduo, no consulente. Então o guia utiliza da sua energia. Tá? Então ambos chegam no consulente, talvez o guia consiga chegar em um campo que a gente não consegue, atuar de uma forma que a gente não chegue, por se tratar de elementos. A Umbanda não usa elementos à toa. O guia não usa um fumo à toa. O guia não usa uma erva à toa. O guia usa para combater coisas que talvez dentro do espiritismo ou dentro de um passe, onde não se tem incorporação, nós não conseguiríamos alcançar. A Umbanda tem a sua especialidade. Tá? Se existe um setor, se a gente estivesse dentro de um hospital, por exemplo, e tivéssemos setores, a Umbanda seria um setor onde lidava com as situações terminais, mais difíceis, mais delicadas, porque a Umbanda chega em campos que talvez outros trabalhos não cheguem, ok? De combater a energia densa, de lidar com alguns desequilíbrios. Obrigado, viu, pela participação, espero que eu tenha te respondido. Deixa eu dar uma olhada aqui, ele mandou a mensagem. Ah, tá, ele falou que eu já respondi sim, realmente. Obrigado, ótimo. Viu, meu irmão? Tá.
É um puxãozinho de orelha. O Denis, ele mandou a pergunta agora sobre as diversas manifestações de dons e sobre a linha do Oriente, né? Sim. Aí você respondeu somente a parte da linha do Oriente. Faltou qual é a função dos outros médiuns que têm outros dons. Eu senti que faltava alguma coisa, é verdade, mas estava esperando Ainda bem que ele lembrou. É isso aí, não, eu até senti. Eu acabei a pergunta, mas eu achei que... Acabei de responder, mas eu achei realmente que faltava alguma coisa. Então, na verdade, cada terreiro vai utilizar disso de uma forma, né? A gente tenta, dentro da casa de lei, a gente tenta unir todos os dons para o bem do consulente e o bem do médium. Não é dada importância maior para aquele que incorpora, porque para nós a incorporação é um dos processos, não é o maior. A incorporação é excelente, porque ali é através dela que o guia se comunica. Mas há casos em que o médium que não incorpora, ele é um excelente doador de energia. Quanto à clarividência, a vidência é algo muito delicado. Nós acreditamos, por ser uma mediunidade bastante delicada, a gente entende que ela está em médiuns que vão poder fazer bom uso disso. Não é todo mundo que é clarividente, sai andando e sai vendo espírito, e sai vendo e sentindo e ouvindo. Todo mundo é clareaudiente. Que nessa questão do clareaudiente, né? As pessoas têm que entender que intuição é uma coisa, clareaudiência é outra. Às vezes a pessoa acha que porque vê uma mensagem na sua cabeça, porque vê uma resposta na sua cabeça, porque vê uma intuição, ela acha que o guia está falando com ela e aquilo é clareaudiência. Isso não é clareaudiência. Isso é intuição, que muitas vezes pode ser coisa sua. Detalhe, o que vem na cabeça do médium nem tudo é espiritual. Então, tem que se tomar um certo cuidado. E com o tempo, a gente reconhecendo os dons de cada um, não sendo de incorporação, vai colocando o indivíduo na sua posição necessária para que ele possa ser útil para ele, para o consulente, para a casa, possa evoluir, aprender, enfim... Todo médium é importante dentro do terreiro. Aí vai do terreiro encaminhar esse médium para o que é necessário para ele. Entendeu? Então há terreiros que só consideram que a incorporação é importante. Há terreiros que não dão importância para os outros dons. Né? Nós, reconhecendo esses dons diferentes, além da incorporação, trabalhamos eles dentro da casa também, julgamos de extrema importância, a Umbanda precisa se abrir cada vez mais para isso. Há médiuns que são excelentes doadores de energia que podem complementar muito o trabalho do guia. Né? Às vezes um médium como Cambone desse pode auxiliar no passe, pode auxiliar no tratamento, pode auxiliar no processo de cura também, excelente. Então, há diversos fatores. Aquele médium que vê, né, que tem esse dom realmente... Ele pode auxiliar muito nos trabalhos, no final dos trabalhos do dirigente, ter ele como alguém, você viu algo diferente, visualizou alguma coisa diferente que possa complementar o nosso trabalho, ter ali como uma âncora também, uma força maior para o terreiro, enfim, além de tudo que ele pode fazer ali, também se servir também como alguém que vai fornecer informações e auxiliar no processo, né? Porque não é porque a pessoa é dirigente que vê tudo. Eu falo claramente, eu não sou vidente. Nos dias do trabalho, quando me é permitido, nós visualizamos alguma coisa. Se não é permitido, vale ver nada. Por quê? Porque não se pode ter ideia do dirigente também ver tudo, ouve tudo e sabe tudo. A gente se prepara para realizar o nosso trabalho. O que o guia permite é passado. Tá? Engana-se quem pensa que aquele que vê toda hora, tal, a pessoa está andando na rua, está passando o espírito, tô vendo. Está andando ali, tô vendo. Eu vou ser bem sincero, sou resistente a essa opinião. Né? Sou bastante resistente a isso. Né? Eu acho que há poucas pessoas no mundo que têm esse dom claro de ficar vendo e de ter total noção do plano espiritual. Poucos como Chico Xavier, por exemplo. Ele tinha um porquê de carregar esse dom. Então, para mim, Deus não daria o dom para alguém que não ia fazer uso dele de forma correta em benefício da sociedade. Né? Só para trazer isso no seu ego, dizendo eu sou o superpoderoso, a superpoderosa, não adianta em nada. Bom, vamos lá? Eu sei que eu estendi a questão, mas é porque as pessoas já tinham até perguntado, Alan, clareaudiência é a mesma coisa de intuição, tal? E aí eu estou dizendo que não é. Clareaudiência é uma coisa, intuição é outra, que as duas podem servir muito bem. Infelizmente as pessoas confundem bastante aí. Assim, veio uma coisa na minha cabeça agora, o guia está falando comigo. Peraí, não necessariamente. Certo. Pode ser a sua opinião que está vindo na sua cabeça mesmo. Bom, então eu vou passar aqui da Gisele, tá?
Sim. Boa noite, Elan e Vânia. Gostaria de saber se após o desencarne, o espírito ainda permanece com o duplo etérico. Seria este a emanação de cores ou energia que muitas vezes se veem como clarão ou vulto? Abraços. Olha, durante um tempo pode ser que o espírito esteja ligado ao seu duplo etérico, sim, mas rapidamente aquilo já é se desligado e dissolvido. O duplo etérico é o que armazena a nossa energia vital, né, do corpo físico. É o intermediador ali entre o nosso espírito, praticamente, né, entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Então, ele carrega uma grande porcentagem de energia vital, o que muitas vezes há espíritos trevosos que vão até os túmulos, por exemplo, desligar o espírito do corpo físico, né? Quando ele não é recebido ali por um espírito de luz, seja como for, há muitos espíritos das trevas que vão desligar esse indivíduo só para retirar dele essa energia vital, que é tudo para eles, é ouro, o que é para o ser humano aqui, né, algo de grande valor, para eles tem todo esse valor também. Então, há uma grande cobiça pela energia vital do ser humano, que essa energia vital está concentrada no duplo etérico. Quanto a essas luzes, pode ser diversos fatores. A energia que aquele espírito está vibrando, as emoções, enfim, pode ser diversos fatores, mas não está ligado ao duplo etérico dele, não. Tá bom? Obrigado, viu, pela participação. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente está com, muita gente participando, muita gente mesmo, da nossa promoção. Bacana. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio do livro, o Livro da Criação. Se você não está participando, na página da rádio aí tem a opção para você participar. Ok? Isso. Vamos lá, torcendo para ver quem vai ganhar. Sua mulher ganha as promoções, a gente sempre fala isso aqui. Vamos ver quem ganha nessa semana. O Livro da Criação, o sorteio será feito daqui a pouquinho. Olha que a gente já mudou até de canal, né? É verdade. E continua sendo mulher. Bom, Rafael Félix, boa noite, Alan. Hoje estou ouvindo vocês aqui do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aproveitei para apresentar a rádio para minha mãe e minhas tias aqui do Sul. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, Rafael. Um beijo para suas tias, para sua mãe, que estão nos ouvindo aí. Muitos irmãos daí do Sul nos acompanham. A gente fica sempre muito feliz de ver a manifestação de vocês, as mensagens. Sabe, tenho a certeza que o povo daí, que tem, né, uma umbanda fortíssima, no Sul tem uma... talvez seja o lugar que tem mais terreiros depois de São Paulo, talvez. Né? O público umbandista e candomblecista aí é muito grande, né? Eu sei que o estudo é um pouco escasso, mas há muita fé nos orixás aí e a gente fica feliz de saber que vocês estão nos ouvindo também. Obrigado, viu? Bom, vou passar aqui. O Denis, ele tá agradecendo aqui pela pergunta que acabou de ser respondida. Maravilhoso, há espaço para todos, que alegria de ouvir isto, tudo com sabedoria e discernimento. Obrigado, é o Denis Ferreira. Obrigado, meu irmão, seja sempre bem-vindo, viu? Gente, ainda dá tempo de mandar pergunta aqui pelo Face, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem o perfil pessoal do Alan também, que é Alan Barbieri. Temos o Skype, que é Casa de Lei, e o e-mail também, que é casadelei@gmail.com. Se você ainda tem sua dúvida para mandar, ainda dá tempo. E a promoção, como o Alan disse, ainda dá tempo de participar. É só entrar lá no site, toquesdearuanda.com.br, clicar na imagem, preencher o formulário que você já vai estar participando. Isso aí é bem facinho mesmo, né? Bom, vamos lá. 7 minutos para a gente fazer o sorteio, 7 minutos para a gente acabar o programa. Certo. Camila pergunta, eu posso incorporar o povo cigano, mas estando com influência em outro guia, ou seja, traçado com outros guias? Boa noite, parabéns. Camila, em hipótese alguma, isso não existe. Tá? Eu imagino que o que esteja acontecendo com você é ainda uma falta de associação com a energia que está sendo ali manifestada. Eu até estava conversando com o Nivaldo. O Nivaldo é um dos médiuns que faz parte do desenvolvimento da casa de quinta-feira. E a gente estava até conversando sobre isso, né? Que depois depois da aula eu até comentei com ele, que às vezes o médium não consegue no começo perceber que guia está chegando, né? E pode ser que o que esteja acontecendo com você é isso, Camila. Você, na verdade, incorporou o cigano, por exemplo, mas não entendendo muito bem essa energia. O médium, no começo, talvez não consegue perceber que
guia vai incorporar naquele momento. Se não estiver cantando, se não tiver todo o envolvimento, se não estiver toda o ritual pronto para aquela linha, fica confuso para o médium incorporar. Eu sou um pouco contra aquele processo no desenvolvimento mediúnico em que vamos tocar e incorpora o que você sentir. Porque no final o médium não sabe exatamente o que ele está incorporando, na maioria das vezes. Porque ele não consegue definir. Essa ideia de traçado não existe. Não existe. Tá? No plano espiritual, existe, Camilo, uma organização enorme. Se estamos falando de caboclos, os caboclos vão incorporar em nenhuma ocasião, o herê vai passar na frente. Se estamos falando de cigano, os ciganos vão incorporar. Não há possibilidade alguma da pombagira passar na frente. Entende? Que existe uma organização. Talvez o que esteja acontecendo com você é uma falta de interpretação da energia que está te envolvendo, está se aproximando de você. Ok? Mas com certeza não existe esse negócio de guia traçado, enfim. Não há essa possibilidade. Obrigado pela participação. Você quer que eu passe daqui? Se quiser passar, vamos lá. Tá, é a Zélia Santos. Boa noite. Tenho 20 anos, caminhando na Umbanda. Sou uma iniciante. Meus guias ainda não falam. Ora sinto uma energia muito forte na incorporação, horas não vejo e acho que sou muito rígida com a minha mediunidade. Gostaria de saber se isso é normal. E será que vai demorar para eles falarem e dar passe e outras coisas? É a Zélia Santos. Obrigado, Zélia. Esse eu não vejo, ela falou eu não vejo. Ela não vê eles darem passo, falar e tudo mais. Ela não sente isso. Então, é por isso que eu falo da importância da casa ter um trabalho à parte no desenvolvimento. Né? Tanto para aqueles que já incorporam é importante. Porque você consegue não se preocupar com isso. Você se livra dessas cobranças, né? Cada um tem o seu tempo. Essa é a grande verdade. Já em quanto tempo ou quando isso vai acontecer? É o tempo que você vai sentir à vontade. Precisa de um aprimoramento, precisa de um estudo, você precisa ter consciência de como o guia se aproxima, o que é aquela linha de trabalho, o que são os orixás que tanto se canta dentro do terreiro, o porquê acontece tudo aquilo no terreiro. O médium precisa entender, porque o seu guia não fala, não é que ele não fala, ele não consegue ainda passar, você não consegue transmitir ainda o que o guia está falando, porque o guia fala. Talvez você sinta a vontade, você percebe alguma coisa, mas você não transmite aquilo. Você não tem a segurança. Essa segurança vem com o tempo, mas com certeza vem com o estudo. Ok? É necessário estudar, é necessário buscar informação sobre o que está acontecendo no terreiro para que você tenha segurança para poder transmitir essa informação do guia. Tá? É essencial o estudo, é exatamente para evitar isso. Porque no momento que isso vem acontecendo é natural que você vai se desapegando dessa preocupação e o guia consegue transmitir o seu nome, o que ele quer passar com tranquilidade. Eu até comentei isso na quinta-feira com o pessoal, que às vezes a gente tem uns nomes hoje na Umbanda de guia tão popular, né? Sete Flechas, Exu Tranca-Ruas, Marabô, entre outros guias populares. E chega na hora daquele médico que está em desenvolvimento, na hora de incorporar, que o guia vai passar o nome, muitas vezes esse médium, por não entender o que está por trás do nome do guia, não entender o porquê que o guia traz o nome, ele vai sempre deixar levar, não sempre, né? Me corrigindo. Mas muitas vezes ele vai se deixar levar pelo que está na sua cabeça, que é popular. Que é aquela entidade que tem um perfil no Face, né? Eu comentei até isso. Aquela entidade famosa, popular, que tem a sua página com várias curtidas e tudo mais. Porque ele não conhece, ele não sabe que um caboclo pena, ou que um caboclo folha, ou que um caboclo raiz, né? Ou que outros caboclos que não têm um nome tão conhecido e tão óbvio podem se manifestar através dele. Tem que ser sempre os famosos, os fáceis, e populares, top, né? Tranca-Ruas, Marabô, Sete Flechas, entre outros vários. Né? Então, o médium precisa estudar, entender o que acontece dentro de um terreiro de Umbanda. Certo. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui, enquanto a gente vai realizando o sorteio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Denise. Boa noite, gostaria de uma dica. Tive um sonho com Rubens Saraceni, apesar de não conhecê-lo, e no sonho ele dizia que iria me passar conhecimento. Sei que ele tem vários livros. Qual deles eu poderia começar a ler? Muito obrigada pela atenção. Denise, obrigado pela participação, tá?
Bom, o livro que eu te recomendo inicial do Rubens para você ter em mãos como livro de cabeceira de cama é Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Essencial para qualquer médium. Qualquer médium precisa ter esse livro porque tem informações valiosas para o seu para exercitar ali a sua mediunidade, conhecer um pouquinho do que faz dentro de um terreiro. Ok? Então, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Escrito por Rubens Saraceni, publicado pela editora Madras. Recomendo aí para você o site coisasdeterreiro.com.br se você quiser comprar. Confio e recomendo, tá bom? coisasdeterreiro.com.br. Bom, certo. 10 horas da noite, programa finalizado. Passa pra gente a programação, por favor, sim. De amanhã, quarta e de sexta, enquanto eu já providencio aqui o restante do sorteio e eu já falo o nome de quem ganhou. Tá bom. Bom, amanhã, gente, às 15 horas da tarde, tem o programa Conhecimento Superior com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Às 19 horas tem o programa Umbanda do Bem com Gero Maita. Às 21 horas, programa Umbanda Consciência e Juventude com o Franz. Às 22 horas tem o programa, novamente a reprise do programa Conhecimento Superior com a mãe Márcia Pinho de Iemanjá. E na sexta-feira, às 20 horas da noite, tem o programa Mãe Divina com Marcel Oliveira, Nicolas Peripoli e Gisele Ranieri. Se vocês mandaram suas perguntas, não deu tempo, quiserem adiantar mandando para os próximos programas, fiquem à vontade. É isso aí. Bom, encerrada a promoção, sorteio realizado. Quem acaba de ganhar o... Sem drama, Alan, fala logo. Quem acaba de ganhar o livro da criação, foi Ivana Maria Soares. Ela fez a sua participação no dia 6, no domingo, né? Às 11h15. Então, está aí, minha irmã Ivana Maria Soares de São Paulo. Acabou de ganhar o livro. Se quiser retirar pessoalmente com a gente no Templo Escola Casa de Lei, fica à vontade. Se você estiver nos ouvindo, de qualquer forma, envie um e-mail para talksdearuanda@hotmail.com, mas de qualquer forma a rádio vai te enviar um e-mail também informando você sobre o prêmio, tá? Obrigado pela participação de todos. Tivemos centenas de pessoas mais uma vez. A promoção superando aqui as nossas expectativas. Agradecemos muito a participação de todos. Mais um programa chegando ao fim. Lembrando o desenvolvimento mediúnico aos sábados, a partir do dia 19, aos sábados 19, das 4 às 6 da tarde. Aberto a todos, médiuns ou não, aqueles desenvolvidos, entre aspas, ou não, né? Aqueles que querem aprender, se aprimorar, conhecer a Umbanda, sejam bem-vindos. O site para reservas e informações é o www.casadelei.org.br. E lembrando, em agosto, curso online de Exu, Fundamentos de Exu, imperdível, ministrado por mim no Estudar em Casa. Então é isso, né? É isso. Gente, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Qualquer coisa, estamos aqui. É só chamar. É isso aí. Semana que vem tem promoção nova. Sábado ou domingo é aberta uma nova promoção. Então você já pode acessar o site da rádio novamente. Não só essa semana inteira, né? Claro. Mas no sábado e no domingo também para ver a promoção que realizaremos na próxima terça. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham uma boa semana. Amanhã parece que é feriado, né? Amanhã é feriado, bom descanso para aqueles que vão ficar em casa, descansando. Não lamentem a Copa, a Argentina tá aí, pode ser que ela ganhe. Ai, meu Deus. Enfim, vamos lá. Obrigado a todos vocês e até terça-feira, às 9 horas da noite, ao vivo, com o nosso programa Casa de Lei. Grande abraço a todos. Até lá. Amanhã ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br
Contigo. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício.